Consulta aqui no ar, aquele programa sem remunereis. E hoje o tema é implementação do plano de cargos e salários. Ficou curioso, curiosa? Depois da nossa vinheta. Fala pessoal, de volta, consulta aqui na área com Dani Branca novamente. Isso aí. Dani, vamos lá. Ajuda nós de novo. Bora, vamos lá. Seguinte, Dani, fui lá, fiz um plano de cargos e salários top com a Carreira Miller. Aí ficou top. Perfeito, perfeito. E aí, Dani, eu preciso implementar ele? Boa questão. Bom, fizemos um trabalho top, né? E aí, tirando a parte da brincadeira, o RH pode ter feito isso internamente, enfim, fez um trabalho que trouxe toda uma questão de equidade, transparência, enfim, algo muito legal. E dá uma dosinha a gente não implementar. Mas um ponto crucial aqui é que se você fez um plano, você agora tem um norte. Você tem já o que é indicado e quais são as diretrizes para a sua empresa, dentro desse plano de cargos e salários. O processo de implementação é bastante importante, a gente indica que faça ele para que você consiga, aos poucos, ir dando vida, né, e dando perenidade a esse projeto, a esse trabalho. Então, é importante que seja implementado. Mas aí a gente não pode assustar a galera, né, achando que é um processo que deve ser feito de uma única vez. Do dia pra noite. Do dia pra noite, pá, tá aqui, muda a agora estrutura, implementa. muda a tabela. Exatamente, existem formas de fazer isso e o importante é dar pequenos passos, mas ir nessa direção da implementação. O importante é começar. É isso aí. Legal, legal. Tá, e aí, por onde eu começo? Maravilha. Primeira questão, comunicação. Então, se eu fiz um plano, a gente já fez alguns episódios aqui falando de como que a gente envolve as pessoas, como é que a gente comunica, mas terminou, a gente precisa dar esse resultado. Então, eu destacaria como um primeiro passo é ter a garantia de que os colaboradores sabem do que está acontecendo, qual foi o resultado. Então, eu diria que comunicação, para a gente garantir transparência e tudo mais. A comunicação você fala para todo mundo. Pra todo Pessoal, mundo. vamos começar aqui a implementar um plano de cargos e salários. Isso aí, a gente tem que usufruir das possibilidades, das oportunidades que o plano de cargos e salários dá pra gente. A gente não tá falando só de aumentos salariais, mas é uma trilha de carreira, é oportunidade, é dar o protagonismo. Então, por que não, né? A gente precisa comunicar para garantir isso. Não vamos pra mandar todo mundo embora, mas também De não jeito vamos nenhum. aumentar o salário de todo mundo ao mesmo tempo. De Mas jeito vamos nenhum. começar a fazer alguma coisa. É isso aí. Então, primeiro passo, vamos comunicar. Feito isso, eu indicaria que um próximo passo, isso a gente está falando, obviamente, de etapas ali um pouquinho menores, que você vai dando pequenos passos em direção a essa implementação, tá? Ajustes, por exemplo, no processo de recrutamento e seleção. Então, eu já começo a recrutar pessoas dentro daquele plano de cargos e salários, já de forma correta, dentro da minha tabela, numa nomenclatura de cargos que está indicada dentro do projeto. Então, esse também é um ponto importante nesse processo da implementação. As implementações, enfim, todas as questões políticas, então, desenho das políticas, né? Deixar isso tudo muito redondinho para as necessidades, para distribuição, inclusive, comunicação do time de gestão. Então, esse material precisa estar pronto com as políticas, tudo construídas e desenhadas. E aí a gente vem num ponto bastante importante, que se isso não for feito, dali pra frente pode dificultar um pouquinho mais, que eu diria que é o depara das pessoas, Fih. A gente precisa entender o tamanho e aonde vai pegar. Sempre que a gente faz um processo de implementação, temos pessoas que estão nos cargos errados, temos pessoas que estão fora das faixas salariais, seja para baixo, seja para cima, enfim. É um processo importante da gente entender e mapear quem são esses pontos mais críticos e começar por ele. Então, pega os extremos. Tá complicado ali. Exatamente. Não vai fazendo mais fácil, não. Não, Então. a gente indica que não, né? Então, o importante é você conhecer. Então, esse mapeamento é importante fazer o deparo para ter esse conhecimento. Não precisamos ainda fazer nada, mas a gente precisa entender o tamanho
do que vem pela frente, tá? Então, esse processo do deparo é bastante importante. Eu vou colocar um exemplo aqui para facilitar o que a gente quer dizer com esse deparo de pessoas, né? Recentemente, e é muito frequente, a gente fez um projeto onde a organização não tinha uma divisão entre as famílias de cargo. Eram, por exemplo, os analistas e não tinham o júnior, pleno e sênior. Dentro do processo, a gente entendeu que havia complexidades diferentes e a gente criou esse analista júnior, pleno e sênior. Vamos supor que eu e você fôssemos analistas dessa empresa. Agora o RH, junto com a nossa gestão, precisa olhar para aquele cargo construído, a complexidade dele e enquadrar a gente dentro dessa nova divisão de estrutura. Então, será que eu sou... Agora, dentro dessa nova estruturação, júnior, pleno ou sênior, mesma coisa você. Isso é o deparo de pessoas, isso é entender agora como é que ficaria esse encaixe dessa nova estrutura dentro da realidade que antes funcionava naquela organização. Feito isso, aí eu tenho uma referência se está dentro ou fora da faixa. E para fazer isso, tem que ter uma análise das pessoas. Então, por isso que dificilmente uma consultoria que vai fazer o projeto faz esse deparo. A gente fala que é um enquadramento muito frio. Por quê? Porque isso tem relação com a complexidade das atividades que eu desempenho e as atividades que você também desempenha. Então, isso é um papel de RH junto com o time de gestão e que é um processo primordial para a etapa de implementação. Nessa etapa, então, eu não olho para as cadeiras e sim para as pessoas. Exato, Fih, exato. A gente sempre fala que o projeto está olhando para o cargo, para a cadeira. Exatamente, a gente olha para a cadeira. Esquece as pessoas. Esse é o momento que a gente vai olhar para as pessoas. Aí agora a gente olha para as pessoas, agora Perfeito. Inverte um pouco. Exatamente, é agora que a gente vai trazer as pessoas para entender onde que elas ficam e como é que fica essa questão de diferença salarial, enfim, de adequação de nomenclatura de cargo, tudo isso. Então, depara, etapa importantíssima, dá trabalho, deve ser feita ali de forma bastante cuidadosa, cautelosa, porque aí a gente está tratando de pessoas e a gente precisa se preocupar com isso, né? Sim, ok? sim. Bom, Perfeito. Maravilha, vamos lá? Próximo passo aqui que a gente indica dentro dessas pequenas etapas é a virada do cargo. Aí sim, agora eu sei como que essas pessoas deveriam ficar e faço uma virada de cargo. Então, Fih, tá vendo que a gente não tá dizendo que você precisa ir lá gastar um dinheiro, que às vezes as organizações se preocupam com isso. Ah, mas eu não tenho budget, eu não tenho orçamento para fazer isso. A gente nem falou de dinheiro ainda. A gente só tá falando de uma organização da estrutura e depois das pessoas. Aí sim, vira os cargos e depois faz toda uma organização financeira, vai entrar dentro do teu planejamento estratégico financeiro, de budget, de orçamento, aqueles casos extremos. Então, as pessoas que estão fora, como é que a gente vai fazer para caminhar, de quanto em quanto tempo isso pode acontecer. O pessoal pode levar anos até um processo de implementação. Então, é isso que a gente quer tranquilizar, né? As empresas, os RHs, quando vão fazer um plano de cargos e salários. Eu fiz, mas aí eu nem vou fazer porque eu não tenho condição de depois fazer uma virada, eu não tenho dinheiro. Não estamos falando disso, estamos falando de entender onde estamos, para onde vamos, o tamanho disso tudo, conhecer mercado, conhecer referência e ir fazendo em doses homeopáticas. Muito bem explicado. E me diz uma coisa, como que a carreira Miller pode ajudar nesse processo? Muito bom. Bom, a gente pode ajudar, né? Falando assim do projeto, quando faz o projeto ali completo com a gente, ao final a gente já disponibiliza uma série de informações com esses próximos passos, por onde começar. Além disso, nós temos todo o conteúdo EAD, então dando todo esse direcionamento para RH, de como fazer isso, né? E a gente também tem o produto que é de comunicação, né? Então, dentro desse nosso produto comunicação, a gente tem a oportunidade de fazer vídeos sobre as trilhas de carreira, fica muito legal. A gente tem muitos cases de sucesso quando a gente fala dessa questão do vídeo, porque engaja muito as pessoas entendem, realmente assumem ali o protagonismo das tuas carreiras, né? Cartilhas. Enfim, tem uma série, é um produto bastante customizado, diria assim, né? Para a necessidade de cada empresa. Então, temos formas aí de ajudar os RHs a fazer esse processo de comunicação para que isso não fique engavetado, né? Ah, não, é o que você falou no começo, né? Dá até dó, né? Você vai estar ali com tudo pronto, você agora não vai implementar. Exatamente. E a partir desse investimento, né? Você faz tudo isso, consegue fazer esses processos ou essas etapas de implementação, depois é muito mais fácil você manter essa conexão de tudo isso, né? Então, em anos seguintes, manter isso perene, isso vivo, não perder referência de mercado. Agora, se a gente
depois não faz nada, então fica mais difícil a gente fazer esse acompanhamento, né? De como é que tá o mercado, como que ele tá evoluindo, crescendo, enfim, aí é pauta para um outro consulta aqui. Deixa pro próximo. É isso aí, deixa pro próximo. Show de bola. Obrigado, viu, Dani, pelas explicações. Imagina! Espero que você tenha gostado, tá? Curte o nosso vídeo, compartilha, manda ele para muito longe, para alguém que precisa desse vídeo, de ouvir o que a gente está falando aqui, tá? Continue nos acompanhando. Surgiu alguma outra dúvida? Manda aqui embaixo no próximo episódio, a gente responde você, tá bom? Até o próximo programa. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau.